Assim se tira à sorte a posição na linha para caçar a perdiz de salto. Entre todas, esta é certamente a modalidade que mais empolga os nossos caçadores. Que inesquecível, mas sempre renovada emoção. Levantar ainda à noite pela madrugada, preparar uma frugal merenda e, antevendo já as peripécias do dia, ir ao canil buscar o perdigueiro, de rija têmpera, mas de tão rara meiguice. Companheiro fiel de perseguições e buscas, parceiro ímpar de tantas aventuras, pelas lavradas de torrões secos e enormes, pelas doiradas tardes do outono, ou sob o vento forte e a chuva agreste dos invernos mais rigorosos. Entre os companheiros de uma mesma linha, onde todos se igualam, onde se esquece o dia-a-dia, as divisões sociais, as diferenças de pensar político, gera-se uma solidariedade que vem atávica e instintiva, de milénio em milénio, desde os tempos de antanho, quando, deixando para trás mulher e filhos, os homens partiam sozinhos em busca de carne e da sobrevivência. A perdiz, sobretudo, gera este entusiasmo pelo desafio da sua bravura, porque é tão difícil de surpreender, exime em se esconder e se escapar, porque é preciso conhecer os hábitos e os terrenos para lhe vencer os ardis, porque se oculta e desaparece num ápice, volta para trás, furta-se, corre ligeira ou parte súbita num voo veloz. A caça de salto à perdiz é para muitos a caça por excelência. Voilà. Acá. Mira aquí. Linda. Acá. Entre todos os cães de parar, o perdigueiro português é dos mais notáveis. Há hoje provas de que foi a partir dele que os criadores ingleses fabricaram os famosos pointers. Olhando-lhe a cabeça quadrada, a testa plana, o stop bem marcado, o chanfro direito e o nariz levantado, adivinha-se onde foram os pointers buscar as suas mais famosas virtudes, como o galope fácil e ágil, o poderoso nariz e a firmeza da paragem. Há umas escassas dezenas de anos, apesar dessas virtudes, esteve esta famosa raça portuguesa quase extinta, mas graças ao entusiasmo e carolice de um punhado de dedicados criadores, garantiu-se a sua sobrevivência. Quando o coberto é alto, só o nariz do cão e a sua paragem permitem detectar a posição da perdiz. Também, se o terreno é sujo, para cobrar a peça morta ou a perdiz ferida, da asa como se diz, o olfato do cão é indispensável. Corta. 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 Mariola, não. Corta. Vite. 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 Vite.
Esta é considerada por muitos caçadores portugueses a caça mais emocionante. Andar quilómetros e quilómetros de espingarda a costas, atrás do cão, perseguindo a nossa famosa perdiz. Perdiz que é originária da Península Ibérica, que tendo sido introduzida em países como a França e a Inglaterra, aí tem pouca expressão. Ela é hoje um símbolo da Espanha e poderá ser um símbolo de Portugal se nós a tratarmos de forma mais conveniente. Pode-se dizer que ocorre em quase todo o tipo de território, em quase todo o tipo de habitat. Como diz Fausto José, nas lesírias verdes, geleiras de restevas, nos matos cerrados de uros e de estevas, por charnecas tristes, montes escalvados, nos casais, nas quintas, junto aos povoados, pelos mais fragosos rudes alcantis, vê-se de certeza rasto de perdiz. Como o senhor bispo, o bom bispo velho, calça meia fina de cetim vermelho. O colar de penas que lhe adorna o peito lembra-me a corola de um amor perfeito. É uma ave extraordinária, com a sua sagacidade, com a sua rusticidade, com a velocidade do voo, proporciona tiros dificílimos e por isso é tão apreciada. Por isso também lhe dedicamos 2 programas. Este primeiro será essencialmente sobre a sua vida, sobre os seus hábitos, porque é necessário conhecer como ela vive, conhecer as suas relações com o meio, para podermos cuidar deste, para que ela seja abundante. Vamos ver um pouco da vida deste animal extraordinário. No nosso território, os melhores terrenos para a perdiz ocorrem sobretudo no interior, em regiões onduladas, planálticas ou de planície, essencialmente associadas à cultura cerealífera. Em Trás-os-Montes, a pequena propriedade é propícia à formação de uma paisagem em mosaico, onde pequenos campos de cereal, trigo ou centeio alternam com bolsas e lameiros, bosquetes, vinhedos e olivais. No Alentejo, é maior a extensão dos campos. Embora com habitats excelentes e, por enquanto, a presença de muitas searas de trigo, torna-se mais necessário zelar pela colocação de sombras e pela judiciosa distribuição de pontos de água. As modificações da agricultura e as reformas da política agrícola comum poderão determinar enormemente o futuro da perdiz. O facto desta poder ou não produzir receitas significativas poderá também condicionar o futuro da paisagem e a vida dos agricultores. Chegado o final do inverno, a caça acabou. Os bandos começam a partir-se e, a pouco e pouco, as perdizes começam a ver-se emparelhadas. Os machos começam então à procura de locais que sugerem à fêmea, escavando covachos no chão para que escolha um ninho. São eles quem definem o território onde, cantando, avisam os intrusos. Em geral, apenas se ameaçam ou se patrulham ao longo dos limites daquele, mas quando as forças são idênticas e nenhum se submete, sobrevém a luta. Progride a primavera e todas as aves andam ocupadas com o acasalamento. A fêmea já escolheu então o local para o ninho, que consiste num covacho, em geral no chão, escassamente revestido ou não, frequentemente bem escondido entre as searas, nos pastos ou a coberto de algum arbusto. Enquanto a fêmea se ocupa da postura e do choco de uma quinzena de ovos miméticos e pintalgados, o macho zela por perto vigilante. É então frequente que cantem empoleirados numa pedra ou noutra qualquer proeminência do terreno. A perdiz, neste período, deixa o ninho apenas por momentos, durante os quais busca água e alimento.
Os excrementos são então mais volumosos, úmidos e macios, permitindo ao guarda identificar a presença de um ninho na proximidade. O ninho, porque então fica só, tem de ser bem camuflado, confundindo-se com o folhedo, às vezes ao abrigo dos espinhos e de algum arbusto. Nessa altura, já as águias têm filhos, para quem ativamente buscam alimento. Há, pois, que estar vigilante. A camuflagem deve ser perfeita quando tantos inimigos estão à espreita. Os corvos, as pegas e as gralhas são hábeis em encontrar os ninhos e podem destruir grandes quantidades de ovos, em particular se no meio não houver esconderijo suficiente para os ninhos. Até as cegonhas, esporadicamente, se encontrarem um pequeno perdigoto, não o desprezam. Por ter tantos inimigos nesta fase da reprodução, a perdiz faz frequentemente duas posturas, caso o primeiro ninho seja destruído. Em alguns casos, com mais frequência do que se julga, o macho pode ocupar-se de chocar um deles, enquanto a fêmea choca no outro. Os cães vadios são temíveis predadores de ninhos e de perdizes no choco, porventura, ainda piores que as raposas. Organizam-se em verdadeiras alcateias e batem meticulosamente o terreno em busca de presas. Embora a perdiz, enquanto choca, tenha a faculdade de diminuir a emissão de cheiros, é na fase de nidificação que os adultos sofrem mais o impacto da predação. Também o gado pode ser prejudicial, perturbando muito o sossego necessário à nidificação. Os bovinos chegam a destruir ninhos por pisá-los. As chuvas torrenciais, sobretudo as grandes trovoadas tão típicas do mês de maio e dos princípios de junho, podem ser causa da perda de ovos, de ninhos e dos perdigotos recém-nascidos. As ceifas e, sobretudo, as gadanhas de forragens ou cereais em verde podem também ser responsáveis pela destruição de muitos ninhos. Tal efeito pode reduzir-se tomando as necessárias precauções, tais como ceifar de dentro para fora e usando utensílios próprios em frente da barra de corte. Os excrementos frescos mostram que a perdiz andava por perto. Há ocasiões mesmo em que a gadanheira chega a decapitar a perdiz que está no choco. A conjugação de todas estas causas leva frequentemente à perda de mais de metade, por vezes da quase totalidade dos ninhos existentes.
É seguramente nesta fase que é maior o esforço para sobreviver. Ou ainda na seguinte. Em média, de um ninho com cerca de 15 ovos, depois de 23 dias de incubação, vêm a nascer 12 a 15 perdigotos. Pequenos seres dotados de uma penugem pintalgada que os confunde com o meio. São nidífugos, isto é, logo saem do ovo, estão prontos a deixar o ninho. Ainda na casca nos últimos dias, já aprenderam a interpretar os sons dos adultos, pelo que mal nascem, estão prontos a segui-los. Um mimetismo notável disfarça-os entre a folhagem. A mãe ensina-lhes a procurar alimento e a proceder às primeiras medidas de higiene. Aqui, espojam-se no pó para se libertarem de parasitas. Entrado o verão, a pega rabuda deixou de ser uma ameaça. Agora os perdigotos bem emplumados já voam e escapam melhor aos perigos. Mas a prole está reduzida. Da dúzia inicial já só restam 4 ou 5. Quando os fatores são muito adversos e a gestão ineficaz, chega a não sobrar um único. É também por isso que as populações têm muita dificuldade em recuperar, quando as densidades chegaram a valores muito baixos.
No verão, sombra e água são essenciais para a sobrevivência de perdigotos, bem como a existência de proteínas, em geral sob a forma de insetos. É por isso que a falta de umidade pode ser quase tão nefasta como a falta de água disponível. Quando a água está distante, os perdigotos podem morrer por desidratação. E também porque, quando expostos a maiores deslocações, são mais facilmente vitimados pelos predadores. Quando faz calor, a água é importante para todos. Das nascentes, charcos e bebedouros que o gestor faz para as perdizes, toda a restante fauna vem a beneficiar. Aqui, o melro, o papa-figos, o tentilhão, os charnecos, entre muitos outros. Passaram já os 3 meses da mais dura aprendizagem. No final do verão, os perdigotos que à distância já mal se distinguem dos adultos, aprenderam a identificar os perigos à custa dos irmãos que ficaram pelo caminho. No bando, enquanto uns comem, outros vigiam. A debandada é geral ao menor sinal de perigo. Agora o bando está formado. As colheitas já estão feitas. Chega o outono e com ele um novo ciclo. Está próxima de novo a abertura da caça. O gestor poderá proceder à colheita de cerca de metade das perdizes de que dispõe. Criando a abundância, favorece-se a fauna. Recriando-se a fauna, favorecem-se as pessoas cuja existência pode depender do uso sensato destes recursos. Ora bem, vimos como esta magnífica perdiz é um emblema de facto da Península Ibérica. Mas hoje queria aqui referir-vos um aspecto especial. Além de ser um emblema, em Portugal ela tem um exclusivo. Um exclusivo que no tempo de Napoleão serviu para se dizer em França que tinha sido a única vantagem da campanha do general Junot. Trata-se de uma receita célebre. A perdiz à convento de Alcântara. Perdiz feita em vinho do Porto. Um exclusivo português que poderá interessar a algumas das nossas ouvintes. Desossam-se as perdizes, recheiam-se com foie gras e trufas e põem-se 48 horas em vinho do Porto. Depois cozem-se numa caçarola até o molho reduzir a uma consistência charuposa. Depois de cozidas, vão ao forno num recipiente bem fechado e junta-se por cada 4 perdizes 1 decilitro de geleia de caça e um pouco de manteiga. Servem-se bem quentes sobre pão frito, acompanhada de puré de maçã reineta. Espero que gostem. Chegou agora o momento do nosso passatempo, o qual, recordamos, tem sempre o apoio da Direção-Geral das Florestas. No final deste programa será indicado o nome do vencedor da semana passada. É claro que, comentando o passatempo da semana anterior, é claro que para se saltar uma vedação, para se passar uma vedação, se deve sempre abrir a espingarda e tirar os cartuchos da Câmara. A Direção-Geral das Florestas registra todos os anos numerosos casos de acidentes, alguns mortais, porque as pessoas não tomam as necessárias precauções. E, como diz o ditado, o diabo dispara uma tranca. Não basta ter a espingarda travada para que ela não dispare. Às vezes, mesmo travada, ela pode disparar. Chegamos à altura do nosso passatempo de hoje. Entre os telespectadores que responderem acertadamente à pergunta que vou fazer, o que melhor usar a sua imaginação, hoje habilitar-se-á, atenção senhores caçadores, a uma espingarda FN oferecida pela loja Browning. E aproveito a oportunidade para vos informar que ao longo do nosso programa outras espingardas poderão ser atribuídas. Atenção à pergunta.
pode caçar-se com uma carabina de pressão de ar, como eu uso chamar-lhe, com uma espingarda de pressão de ar? Sim ou não? Responda-nos pelo telefone 0641 11 18 18. E pronto, caros telespectadores, terminamos mais um programa. O próximo será dedicado ainda à perdiz, em particular aos aspectos do seu fomento e do seu repovoamento. Contamos com a sua boa companhia no próximo sábado. Muito obrigado.